Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Otsimilo e Ezo Kossamua, Jesus na Rua. E hoje nós vamos trazer uma palavra destinada aos jovens. A você que tem a força, a você que tem o vigor, a você que tem oportunidade. Eu quero, nesse instante, olhar para a cruz de Cristo e me irmanar com aquele que esteve lá. Porque a cruz de Cristo está vazia. Para que, apóstolo? Para que nós não precisemos mais ir para a cruz, porque ele já foi, subiu em nosso lugar na cruz e desceu, e já está sentado à mão direita de Deus Pai nas regiões celestiais. Eu quero saudar nesse comecinho de noite a minha amada irmã em Cristo Jesus, muito abençoada, Márcia Campos Domet. Boa noite, Márcia. Boa noite, apóstolo. Tudo bem? Tudo, como é que você está? Hoje aqui está mais agradável o clima, Márcia. Hoje vai esquentar muito aqui. Esquentou, né, muito. E tá quente ainda. Meu Deus, pois aqui está algo em torno de 26 graus, está maravilhoso. Ah, tá. A temperatura mais alta vai ser domingo, 39 graus. 39 graus. Só na outra vai chover. Aí no Rio, né? Porque aqui nós ontem tivemos 40. Uhum. Aqui é bom. Estou mais do que ontem. Ixi. E nós vamos agora falar com os jovens, Márcia. Vamos. E essa palavra que é o chamado de Jonas. Quantos Jonas nós temos hoje? Quantos Jonas nós temos hoje ao redor de nós? Quantos Jonas? Quantos Jonas que estão fugindo da presença de Deus? Amém, Márcia? Amém. Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua. Sou a Márcia, faço parte da comunidade Jesus na Rua Internacional. E a palavra que Deus nos enviou para este ano é fé, fidelidade e honra. Amém? Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, a palavra de hoje para a nossa reflexão é agradecer a Deus depois que Ele responde a uma oração é gratidão. Agradecer a Ele antecipadamente é fé. Amém? Amém. Glória a Deus. Olha, maravilhoso. Agradecer a Deus depois que acontece o milagre, você está demonstrando gratidão. Agora, agradecer, se alegrar na hora que você pede, demonstra o tamanho da sua fé. Eu tenho vivido dias maravilhosos, dias em que nós precisamos de uma fé mais forte, uma fé mais eficaz, vamos dizer assim. Orado por pessoas, impondo mãos, fazendo aquilo que para o qual eu fui chamado para fazer. Porque eu imponho as mãos, mas quem cura é Jesus, né? Eu abro a boca e quem fala é Jesus, porque eu leio o que está escrito na Bíblia.
E a Márcia do mesmo jeito. Quando a Márcia, meus queridos, lê o que está escrito na Bíblia, ela está dizendo: Jesus, age. É isso que ela está dizendo. Sem ela precisar falar isso. Quando ela lê os versículos, né, ela está dizendo: eu estou dando oportunidade de Jesus Cristo mudar a história da vida das pessoas ao redor do mundo. Porque a Márcia e eu somos pregadores internacionais. Quero fazer uma menção honrosa agora ao nosso querido pastor Bernardino, lá em Luanda, Angola. As suas irmãs, seus irmãos, a sua mãe, né? E todas aquelas pessoas que estão participando com o pastor Bernardino na missão do Jesus na Rua. E na missão, porque o pastor Bernardino, meus queridos, ele não é exclusivo só do Jesus na Rua. Ele faz parte, como no Ministério Jesus na Rua, ele é o CEO, ele é o presidente. Ele é o pastor presidente do Jesus na Rua na África. É na pessoa dele que nós nos dirigimos a todos os outros pastores. Tanto é que quando vocês ouvirem ele falar daqueles outros pastores que estão na África, ele está falando das pessoas que estão sob a batuta dele. E isso é muito interessante. Amém, Márcia? Amém. Esse é o nosso encontro de jovens. Queridos irmãos, a palavra de hoje, revelada aos nossos corações, está no livro de Jonas, capítulo 1, versículos do 1 ao 4, com o título O Chamado de Jonas. Com a palavra, o apóstolo Adilson Bonfim. Pai, usa a boca do teu filho para que traga uma palavra de ensino e conforto aos nossos corações nesse dia que se chama hoje. Amém? Amém, glória a Deus. Meus queridos, agora, Pai, usa a boca desse teu filho, Senhor, para trazer uma palavra de ensino, direção, conforto nos nossos corações no dia que se chama hoje. Amém, Márcia? Amém. A palavra de hoje está no livro de Jonas, capítulo 1, versículos do 1 ao 4, com o título O Chamado de Jonas. Versículo 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Amém? Amém. O chamado de Jonas. Porque Jonas foi chamado por Deus. Nós vamos verificar uma situação muito simples. Olha só, no chamado, né? Nos versículos do chamado, ou no versículo do chamado de Deus na vida das pessoas, tem uma característica muito importante. É colocado o nome do pai terreno dessa pessoa. Jonas, filho de Amitai. Amitai era chamado por Deus também para uma obra. Agora, com relação a Jonas, Jonas era da linhagem sacerdotal. Por quê? Porque naquele tempo, nos tempos de Jonas do Velho Testamento, podia você não ser filho de sacerdote, mas na sua linhagem tinha sacerdotes. Então nós temos quase sempre a mesma família. E Jonas não foi diferente.
O pai de Jonas padeceu em Nínive, na grande cidade. Por que Nínive é considerada uma grande cidade? Porque naquele tempo as pessoas não se reuniam. 120 mil pessoas é o equivalente hoje à população de São Paulo. Aí, apóstolo, Por quê? Porque, vamos entender, nós não tínhamos 1 milhão de pessoas naquele tempo. 120 mil pessoas seria mais de 10% do tanto de pessoas que existia naquela época, naquelas imediações. Então, dentro dessa oportunidade, aquela era uma cidade gigantesca. Agora, por que nós estamos falando no tamanho da cidade em relação ao chamado de Jonas? Quantos de nós, meus queridos, não foi chamado para pregar a uma grande cidade e nós simplesmente não queremos ir? Ficamos num bairro dessa cidade. Por exemplo, em Araguaína nós temos mais de 30 bairros. Nós temos aproximadamente 180, uma população de flutuantes de 300 mil pessoas mês. Mas a gente não vê as pessoas indo pregar, levar a palavra. E Jonas foi a uma cidade, a uma metrópole daquele tempo, que é com 120 mil habitantes. Nós precisamos, meus queridos, relembrar sempre esse detalhe. Deus sempre lhe chama a um povo. Amém, Márcia? Amém. Versículo 2. Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque sua maldade subiu até a minha presença. Amém? Amém. Olha só. Deus já tinha julgado Nínive. Onde é que nós vemos esse julgamento de novo, meus queridos? Nós vemos lá o nosso Abraão. Abraão, Deus chegou para ele e disse: a maldade de Nínive, não é Nínive, é Sodoma e Gomorra. A maldade de Sodoma e Gomorra subiu às minhas narinas, o mau cheiro dela, e eu vou destruí-la. E ele começa a argumentar com Deus sobre se tinha uma forma de salvar aquela cidade. Só que aquele homem, ele não foi até os finalmente. Ele disse: se tu encontrares lá um justo sequer, tu vai destruir aquela cidade? Ele não disse isso, ele não fez. Jonas, a grande cidade de Nínive, ele chegou, pregou a palavra de Deus ali, e 120 mil pessoas se converteram a Jesus Cristo. Deixaram os seus maus caminhos, vestiram pano de saco, demonstraram fisicamente o que eles estavam sentindo no coração, a imensa dor. E aquele homem, no seu chamado, o chamado dele foi para aquela cidade. Veja bem que não diz que ele era profeta de Deus antes, não. Esse é o chamado de... Depois sim, ele foi ser profeta de Deus, mas aqui não. Aqui ele tinha acesso
a oportunidade de pregar a palavra, e ele o fez. Ele recebeu o chamado, ele aceitou o chamado, embora que quis se desviar. Amém, Márcia? Amém. Versículo 3. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Amém? Amém. Olha só, quantos de nós não tem um chamado? Deus chama e a gente simplesmente foge. Esse é para você, jovem, hoje, no dia que se chama hoje. Você está fugindo da presença de Deus, dizendo que vai se converter mais para frente, quando você tiver mais idade. Esses dias para trás eu ouvi um jovem, agora a brincadeira é essa, é um jovem de 30 anos, que disse que vai curtir a vida um pouco e depois ele volta para Jesus Cristo. Detalhe, ele não conseguiu voltar para Jesus Cristo. E ele não curtiu a vida como ele disse que queria curtir. Porque eles estavam saindo aqui da cidade para uma festa e esse carro bateu de frente com a carreta numa ultrapassagem, num lugar proibido. Numa subida, a carreta vinha subindo lá para cá e ele ia subindo daqui para lá. E um caminhão na frente, ele foi ultrapassar o caminhão, quando ele está no meio do caminhão, a carreta surge em cima. E o motorista da carreta ainda desceu ela para o acostamento, mas não teve jeito, bateu de frente. Morreram 2 pessoas, ele ia sentado no banco da frente, e morreram os 2 passageiros do banco da frente, na batida. E os de trás se machucaram muito, mas não morreram. Então ele não teve chance de curtir a vida. E você, meu querido jovem, e minha querida jovem, está com o pensamento de obedecer à palavra de Deus e caminhar com Cristo? Ou você está querendo curtir a vida? Pense nisso. Analise o que você está fazendo, aquilo que você está dirigindo como palavra na sua vida. E Jonas foi chamado para ser profeta e para ir pregar. Assim como o pai dele foi pregar em Nínive, Jonas também foi, que essa era a dor de Jonas. O pai dele foi morto em Nínive. E aquela cidade, aquela geração, né, foi salva pela pregação de Jonas. Amém, Márcia? Amém. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Amém? Amém. E quando ele muda, né, ele deixa de ir aonde Deus quer para ir aonde ele quer ir. Agora vamos lembrar, meu querido jovem, você hoje tem desejos, tem oportunidades e você quer usar essas oportunidades. Tenha cautela. Tenha cautela, porque humanamente, ali naquela situação do grande peixe, né? E nós já até falamos que o grande peixe representa a sepultura. O que representa a sepultura na sua vida? É o uso de drogas? É o uso de bebida alcoólica? É o uso de entorpecente? É o não aceitar a direção dos seus pais? Sim, porque aquele que honra pai e mãe obedecendo-lhes os ensinos, terá muitos dias sobre a terra.
E nós temos perdido muitos jovens no Brasil, no mundo, ainda com idade muito pouca, 14, 15 anos. E por quê? Porque estes não honram pai e mãe. Só por isso não, tem outras situações. Mas é que essas pessoas, por eles não honrarem, Satanás põe cabresto neles e anda com eles para onde Satanás quer. E eu quero agora, nesse instante, dizer a você, meu querido, minha querida irmã, se volte para a palavra, para que Deus possa conduzir você e não você ser encabrestado por Satanás e ser montaria de Satanás aqui na terra. Amém, Márcia? Amém. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Aleluia. Amém. Glória a Deus. E nós precisamos entender, meus queridos, olha só o que aconteceu. Depois de ter pagado a passagem, embarcou para Tarsis. Qual é o nome da cidade que para você representa Tarsis? Qual é o local onde para você, meu querido jovem, minha querida jovem, no dia de hoje representa Tarsis, que é o contrário da vontade de Deus, o contrário daquilo que Deus estabeleceu para a sua vida, contrário daquilo que é servir a Deus com alegria. Sim, porque tem pessoas que estão dentro da igreja, mas eles não servem a Deus ali dentro com alegria. Eles estão dentro da comunidade, mas eles não têm alegria em servir a Deus. Eles queriam estar nas baladas, Aqui na nossa região tem um tipo de festa que chama pisadinha. Nas pisadinhas da vida. Teve um tempo atrás um jovem que foi a um povoado vizinho aqui, a Araguaína, para fazer um evangelismo junto com o pessoal da comunidade. E quando chegou lá, a pisadinha aqui, esse negócio lá, essa festa lá, é à tarde. Tardinha para começo da noite, mas é tipo uma matinê, né? E ele foi com uma pessoa lá e uma pessoa levou. Ele foi, né? Não é levou não, que não foi levado no braço, ele foi caminhando. Então ele foi lá olhar a pisadinha e surge uma discussão lá do nada e o Filho de Deus que estava olhando a pisadinha, tinha mais de 200, 300 pessoas lá, e o cara puxa um revólver, dispara, essa bala passa entre a multidão e acerta bem entre os olhos dele. E ele morreu na hora. Aí a manchete: rapaz que estava evangelizando recebe uma bala perdida e morre prematuramente com 16 anos. Esse jovem estava realmente evangelizando? Só Deus sabe, porque o local onde eles estavam evangelizando era do outro lado do povoado. Ou seja, essa bala nunca ia andar 600 metros, dobrar a esquina, passar a rua, fazer, para ir lá onde os outros estavam evangelizando. O que significa isso, meu querido? Significa que se você
tomar posição em Cristo, não olhe para trás. Quem pega no arado não pode olhar para trás. Amém, Márcia? Amém. Versículo 4. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Amém? Amém. Meus queridos, Deus faz soprar o vento. O vento de Deus é o Espírito Santo. Ali, aquele jovem que nós contamos o acontecido, ele estava no barco. Começou a soprar um forte vento, mas ele saiu do barco. Porque o forte vento, meus queridos, na nossa vida, ele vai vir, ele vai acontecer, mas o barco não afunda. Agora, se você estiver em outro lugar, que não seja no barco com Jesus, ele vai afundar. Ele vai afundar assim como aconteceu já muitas vezes. Inclusive fizemos relatos aqui. Pai, nós te agradecemos pela vida dos teus filhos, Pai, das tuas filhas, que estão ouvindo essa palavra, Senhor, e mudando a atitude, mudando a posição em relação ao andar com Jesus. Estão voltando-se para Jesus para fazer aquilo que Deus quer que eles façam. Nós te agradecemos, Pai, por esses jovens e por essas jovens que estão se voltando para Ti. Amém, Márcia? Amém. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com essa ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Amém? Amém. Meus queridos, você está fugindo de Deus? O salmista Davi, ele diz uma coisa muito interessante: se eu subir nas montanhas, tu lá estás. Se eu descer ao fundo do mar, tu lá estás. Se eu me esconder, tu lá estás. Porque, meu querido e minha querida irmã, Jesus Cristo vivificou o seu espírito para que você tenha comunhão com Deus. Então, onde você estiver, você não tem como se esconder da presença do Deus Altíssimo. Pai, eu imponho as mãos sobre a vida dos meus irmãos, Pai, que estão espalhados. Aonde essa mensagem chegar, Senhor, que eles possam receber, Pai, a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus, se convertendo a Jesus Cristo, Pai, para serem um com Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Agradecer a Deus depois que Ele responde a uma oração é gratidão. Agradecer a Ele antecipadamente é fé. Queridos irmãos, os dias e horários dos nossos encontros são: domingo, às 21h07, o Encontro da Família. Segunda-feira, às 21h07, o Encontro de Ensino. Quarta-feira, às 21h07, o Encontro de Oração. Sexta-feira, às 21h07, o Encontro de Evangelismo e Missões. Sábado, às 9h07, temos o Café com Jesus.
e às 21h07 o Encontro de Jovens. Sigam-nos no YouTube, no Instagram, na fanpage, no Telegram Comunidade Jesus na Rua Internacional e nas rádios Jesus na Rua Luanda em Angola, Jesus na Rua Palavra e Oração, Cristo Poder Alfa, Rádio BFM e Rádio Boas Novas. Seja um parceiro, se inscrevendo no YouTube, ativando o sininho, dando seu gostei e compartilhando com seus amigos e contatos. Seja um parceiro, orando para que Deus nos mande mantenedores para as escolas bíblicas, para a vida Rehobote. Seja um parceiro baixando o aplicativo das rádios Jesus na Rua Luanda em Angola, Jesus na Rua e Jesus na Rua Palavra e Oração, compartilhando com seus amigos e contatos. Amém?